Good morning, my darlings. How are you? Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Estão bem? Estão tranquilos, se cuidando? Hoje nós vamos começar a nossa Tree Unit, nossa terceira e última unidade. A Pro colocou aí quarta unidade, mas não é, tá? Eu coloquei errado, né, de acordo com a outra escola, porque lá são 4 unidades, eu me confundi, tá bom, meus amores? Mas hoje nós vamos começar a nossa primeira aula da Tree, The Last Unit, da última unidade. E hoje nós vamos começar a trabalhar o past contínuo. Nós trabalhamos o passado simples, agora nós vamos trabalhar o past contínuo, que também é conhecido como past progressive. E ele é um tempo verbal utilizado para indicar ações contínuas que ocorreram no passado. Ou seja, aquilo que nós trabalhamos no presente contínuo é uma ação, né? Que é no ato da fala, foi uma ação que teve uma duração no passado, tá? Vamos lá? Come on. Quando nós devemos utilizar o past contínuo, ele tem 3 casos que nós podemos utilizá-los. Para expressar 2 ou mais ações que acontecem ao mesmo tempo no passado. Nesse caso, nós utilizamos a palavra while, que nós vamos estudar também. Que significa enquanto, ó. I was reading a book, eu estava lendo um livro, while he was watching TV. Eu estava lendo o livro enquanto ele estava assistindo TV. Tá vendo? 2 ações que acontecem ao mesmo tempo. My father was washing the dishes while my mother was vacuuming the house. Meu pai estava lavando a louça enquanto minha mãe estava passando o aspirador na casa. While the girls were playing basketball, the boys were playing volleyball. Enquanto as meninas estavam jogando basquete, os meninos estavam jogando vôlei. Então, são ações que ocorreram ao mesmo tempo no passado. Então, nós utilizamos o passado contínuo. Para expressar uma ação contínua no passado que já estava ocorrendo, quanto a outra mais pontual ocorreu. Nesse caso, a ação pontual no passado é expressada pelo simple past. Então, estava acontecendo a ação contínua e, de repente, uma coisa pontual aconteceu, que nós usamos o passado simples. I was watching Brazil's game when the phone rang. Eu estava assistindo o jogo do Brasil quando o telefone tocou. Então, eu estava fazendo uma coisa, de repente aconteceu outra, que teve que interromper aquela primeira ação. You were talking when the teacher arrived. Estávamos conversando quando a professora chegou. Então, eu estava fazendo uma coisa, né, seguindo, estava tendo uma ação contínua, a professora chegou, a ação foi interrompida. They were starting when somebody rang the bell. Eles estavam estudando quando alguém tocou a campainha. Então, sempre que estava tendo ação contínua, alguém chegou e interrompeu. Essa ação que é interrompida, que acontece, é sempre no simple past, ok? Já para expressar ação contínua habitual que ocorria no passado, seja uma coisa que você fazia constantemente, frequentemente, raramente, ocasionalmente, semanalmente, mensalmente, anualmente no passado. Né? Então, nesse caso, geralmente empregamos esses advérbios, tá? He was constantly owing money to his friend. Ele estava constantemente devendo dinheiro aos amigos. Era uma coisa constante que ele estava fazendo. She was off to ask for help. Ela estava sempre pedindo ajuda. They were always making the same mistakes. Eles estavam sempre cometendo os mesmos erros, ok? Regras de formação do passado contínuo. O passado contínuo é formado pela união do verbo auxiliar to be, conjugado no passado, tá? Que é um passado do verbo to be, quem lembra? Estudamos isso agora. Mas as flexões do verbo to be no simple past são o was e o were. O was é usado com a terceira pessoa do singular, he, she, it, e o were é usado com as demais pessoas, que é I, you, we e they. Observe a conjugação, ó. I was, you were, he was, she was, it was. We were, you were, they were, na forma afirmativa. Na negativa, a gente coloca o not, fica was not ou were not, ou a sua contração, wasn't ou weren't. E na forma interrogativa, este verbo vem para a frente do sujeito, ok? Já para formar o gerúndio é o quê? A formação do quê? Do verbo to be no passado, mais o verbo principal acrescido de ing. Então, vamos relembrar as regras desse gerúndio, né? Para dizer que estava acontecendo algo ou que alguém estava fazendo algo, nós acrescentamos a terminação em ing no verbo, tá bom? Então, to do fica doing, né? Tiramos o to, né? Tiramos o infinitivo e pegamos esse verbo e colocamos em ing. To eat, eating, ok?
Em alguns verbos temos alterações ortográficas que são as nossas regras. Quando o verbo terminar em E, o que vai acontecer? Eu vou tirar o E e acrescentar ing, ó. Smoke, live. Tirou, terminou por E, tirei esse E e acrescentei ing. Smoking, living. Quando o verbo acabar em IE, que são somente alguns casos, como die, lie, tie, vocês vão tirar esse IE e acrescentar Y e ING, tá? Mas são poucos verbos, mas é bom conhecer. Die, dying, lie, lying, tie, tying. Morrendo, mentindo, amarrando. Terminou em IE, eu tiro o IE, coloco o Y e acrescento ING. Nos verbos de uma só sílaba, que são os CVCs, né? Terminados com CVC, como nós já falamos, o que vai acontecer? Dobramos essa última letra e acrescentamos ING. Ó, stop, swim, stopping, swim. Mas, se o verbo tiver mais de duas sílabas, né? E essas mais de duas sílabas no final terminar em CVC e que a última sílaba seja tônica, se a última sílaba for tônica, eu também pego, dobro e acrescento NG. Dimitri, 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 ó, que é a sílaba mais forte, meet. Dobrei e acrescentei NG. Begin, begin, begin. Qual é a sílaba mais forte? Guinha. Control, control, control. Qual é a sílaba mais forte? Roll. Então, se for este caso, vocês também vão dobrar e acrescentar ING. Agora, quando o verbo acabar em CVC monossilábico ou dissílabo e que ele não tiver a última sílaba tônica, então não é dobrada, só é acrescentado o ING, como o caso de open, open. Qual é a sílaba mais forte? O O. Então não pode dobrar. Visit, visit, visit. Termina em CVC, mas a sílaba mais forte é o vi. Então não acrescenta nada, não dobra nada, só acrescenta o ING. Como é que fica a forma afirmativa? Nós vamos utilizar sujeito mais verbo to be no passado, mais o verbo principal acrescido de ing mais o complemento. She, sujeito, was, verbo to be no passado, going, verbo principal com ing mais complemento to my house. She was going to my house. Já nas frases negativas, nós vamos utilizar o not após o verbo to be. Então, nós vamos ter sujeito, mais verbo to be no passado, mais not, mais verbo principal acrescido de ing, mais complemento. She, sujeito, was, verbo to be no passado, not, partícula de negação, going, verbo principal acrescido de ing, mais complemento, to my house. She was not going to my house. Eu posso usar a forma contraída aí, Rose? Pode. Vocês podem utilizar o wasn't, ok? Então fica she wasn't going to my house. Atenção, pay attention. Na forma negativa, o verbo to be pode ser usado na contract form. Olha o que eu acabei de falar. I was not, eu posso deixar I wasn't. Were not, weren't. Tá vendo? Was not, eu posso utilizar a sua forma contraída. Já na forma interrogativa, a construção frasal é a seguinte: quem vem na frente, verbo to be, depois o sujeito, depois o verbo principal acrescido de ing e o complemento. Was, verbo to be, sujeito she, go, acrescido de ing, verbo principal, mas o complemento to my house, não esquecendo da interrogação. Observe a conjugação do verbo go, ó. I was going, na forma afirmativa. Negativa, I was not going, I wasn't going, na forma interrogativa, was I going? Were you going? É só inverter, tá aí certinho a tabela para vocês observarem e copiarem direitinho aí no caderno de vocês. Então vamos praticar, é hora de exercitar. Vocês irão pegar as pages 87, somente a questão 1, 88, 89 e somente a questão 3, tá bom? Na questão 3, na página 89, tem um CD no book de vocês, vocês vão utilizar para responder a questão 3, ok, meus amores? Mas qualquer dúvida, qualquer questionamento, é só me chamar no privado que eu tiro a dúvida de vocês, tá bom? Kisses, bye bye, see you next class.